A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com suas mãos a destrói. Momentos com Jesus apresenta o lar cristão. Toda mulher que usa a sabedoria, feliz é o seu lar. A comunicação no lar entre cônjuges, entre irmãos, entre pais e filhos. Pense uma causa terrível para conflito, problema na comunicação. Como é difícil. As pessoas acabam não se entendendo porque não sabem se comunicar. Tem uma frase interessante que diz: como o sangue é para o corpo, a comunicação é para o casamento e para a família também. O sangue, ele precisa circular por todo o nosso corpo. Então está fazendo uma comparação, que assim como o sangue é importante para o corpo, a comunicação é importante no casamento e para a família toda também. Se você não tem uma palavra educada, gentil, para falar com sua mulher, ou vice-versa, ou com seus filhos, se você só fala com gritaria, com explosões, vai criando barreiras. As pessoas não querem mais chegar para você, fica com medo, fica olhando só de lado. E esta é uma arte que todos precisam exercitar diariamente. Comunicação. As características do bom comunicador. O que é que a Bíblia nos ensina? Efésios capítulo 4, verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Precisa ter humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros. A Bíblia já diz isso. Tem que suportar, irmão. Quer queira, quer não, foi essa mulher que Deus te deu, foi este o homem que Deus te deu. Vocês têm duas saídas: procuram se acertar para criar essa criança que não pediu para nascer, ou então vai um para um lado, outro para o outro, e uma criança a Deus dará. Suportando-vos uns aos outros, como? Em amor. Em amor. Filipenses 2, do 2 ao 4. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Os casais que estão aqui me ouvindo, façam uma reflexão. Isso é uma constante na sua vida? Vocês têm o mesmo amor um pelo outro? Vocês são unidos de alma? São? Vocês têm o mesmo sentimento? Nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo é cada um querer olhar só o seu lado. Nada façais só para olhar só o seu lado, adaptando aqui para nós. Ou vanglória, para se vangloriar e conseguir vencê-la nessa disputa de palavras. Lembra que eu disse? Nesta guerra não tem vencedor, só tem perdedor. Procure não fazer nada movido por partidarismo ou vanglória. Faça, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse é humilde, que considera o outro superior. Quando eu acho que eu sou superior ao outro, acabou. A soberba vai chegar e eu não vou ter humildade para poder suportar o outro. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você casou, é uma só carne. Falando da questão do dinheiro, eu não sei quanto a vocês, como é que vocês administram essa questão do dinheiro. Eu vou dizer como é que é lá em casa. Não é o meu dinheiro e o dinheiro da minha mulher, é o nosso dinheiro. Não tem muito dinheiro também. Tem casal que um não sabe quanto o outro ganha, não sabe no que é que gasta o dinheiro. Quando é para feira é rachado, cada um dá uma parte ali na hora de pagar no supermercado. Um fica com a conta da água, o outro com a conta da luz. Lá em casa, graças a Deus, não temos esse problema não. Tudo nosso, é tudo nosso. Ninguém compra nada sem combinar com o outro, para não dar problema. Se o marido ganha R$1.000 por mês, ela investe de querer comprar uma bolsa e vai e compra.
E esquece que tem a água, a luz, que tem a feira, que tem o colégio. Não, ela comprou a bolsa. E aí o marido já fica depois enraivado, porque estourou o orçamento, vai faltar para pagar outra coisa, porque tem que pagar aquela bendita bolsa que ela não combinou. E como tem mulher que faz isso, irmão? Tem muita mulher que não tem essa sabedoria, como tem marido também que é irresponsável, que vai lá e compra um videogame novo, um DVD, alguma coisa, e sabendo que não podia, vai faltar depois para comida. E é isso um dos grandes conflitos dentro do lar. Como é que se administra as finanças? Quer um conselho? Irmão, pensa bem, que vida você está levando de casado se você tem o seu dinheiro, a sua mulher tem o dela? Eu acho tão triste isso. Por que quis casar então? Para continuar tendo o que é seu e ela tem o que é dela? E que horror! Isso é muito triste. Um só sentimento, um só pensamento. Tão bom, é tão gostoso lá em casa isso. A gente se sente tão bem. Meu filho tem que pagar isso aqui, pronto, pega o dinheiro aqui, vai lá. Tudo em harmonia. Elas têm acesso à nossa conta, que é a conta conjunta. Qualquer um pode chegar e sacar. É tão gostoso, isso dá uma sensação assim, sabe de quê? De segurança, de tranquilidade, de harmonia. Não é uma causa de conflito. Está vendo que não pode ser uma causa de conflito? A questão do dinheiro dentro de casa. Um dos segredos da comunicação. A Bíblia nos ensina que a comunicação efetiva se caracteriza por ouvir bem e só depois responder. Está aí uma coisa que Deus vem me trabalhando. Eu não sabia ouvir, eu já queria responder logo, porque eu achava que eu já estava entendendo o que a pessoa estava dizendo, que ela estava perdendo tempo em falar aquilo, então eu já queria dar minha opinião, já queria dar minha resposta. E eu tenho convivido com pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, que me dão verdadeiras lições de como saber ouvir. E tenho encontrado hoje outras pessoas também que não sabem ouvir. E aí eu sorrio, deixo ela falar. Quando ela para, aí eu abro a boca para dizer alguma coisa e ela continua e eu sorrio outra vez e espero. Deus está me trabalhando. Agora isso é grave. Projete isso dentro do lar. Um quer falar uma coisa e o outro não deixa. E os dois falam ao mesmo tempo. Comunicação não existe. O processo de comunicação não se completa. Tem que ter o emissor e o receptor. Agora, enquanto um está falando, o outro tem que ouvir. E só fala depois que o outro terminou. Como é difícil, né? Você está pensando aí, eu sei. É difícil, porque muitas das brigas que acontecem pegando mais fogo é por causa disso. E aí leva uma explosão de raiva, porque você não consegue falar, você não consegue explicar, o outro não deixa, e vem para cima e acusação, e fala, e fala, e fala. Pronto, está aí. Comunicação. Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Tolice, é coisa de tontos, de gente que não tem o menor discernimento. Responder antes de ouvir. Se você não ouviu, como é que você já tem uma opinião formada se não ouviu o que o outro está explicando, está mostrando? E além disso, a palavra diz que é vergonha. A boa comunicação é efetuada com cuidado e cautela. Tiago 1,19 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha a fórmula aqui, ó. Pronto para ouvir e tardio para falar. Na igreja, quantos desacertos acontecem? Pessoas que não agem de acordo com isso aqui, cria tanto problema dentro das igrejas. Mas numa assembleia já tivemos muitos atritos por conta de pessoas que não sabiam ouvir, que só queria falar, não ouvia a opinião dos outros. E afeta a vida da igreja. O irmão sai triste com o outro da assembleia. A assembleia você faz para resolver as coisas e acaba fazendo o contrário. E imagina agora também isso no ambiente do casamento. O que a Bíblia nos ensina? A boa comunicação exige prudência em não falar demais. Provérbios 10:19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Olha a palavra de Deus, está tudo aqui na palavra, irmão. No muito falar, quem muito fala acaba dizendo besteira, irmão.
Porque acaba falando o que deve e o que não deve também. É por isso que há transgressão. E quando ele fala e fala o que não deve, acaba ofendendo o outro. E aí vem de lá a resposta. A Bíblia tem que ser aplicada, a palavra de Deus na nossa vida. A boa comunicação não aborrece, não provoca a ira dos outros. Realmente você, numa boa comunicação, sai feliz, sai alegre, não sai irado, não sai revoltado. Provérbios 19, versículo 13 diz: o filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Vamos dividir em duas partes. Assim como um filho insensato é a desgraça do pai, o filho que faz tudo errado, que envereda pelo caminho das drogas, da prostituição, enfim, é a desgraça do pai. O pai olha ali, o que foi que eu fiz? Olha o que eu produzi, olha o que esse filho está sendo na minha vida. Mas considera como um gotejar contínuo. A palavra é maravilhosa. O que é um gotejar contínuo? Fica lá aquela torneira, pim, 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 pingando. Gotejar contínuo são as contenções da esposa. A mulher rixosa. A minha primeira mulher era, que me perdoe a ausência, ela tinha essa característica. Era uma mulher rixosa. Aprendeu com a mãe, absorveu da mãe. A mãe era uma mulher assim, e ela absorveu e levou isso para o nosso casamento. Então não tem quem aguente uma mulher o tempo inteiro reclamando. Meu Deus, a gente não tinha liberdade dentro da própria casa. Eles tinham um hábito lá, dos portugueses, que vinha já, os pais dela eram portugueses, não podia entrar em casa de sapato. Eu não fui acostumado assim. Eu fui acostumado a chegar da rua, limpar os meus pés, né, e entrar. Não, com ela, depois de casado, é que eu fui descobrir. Quando eu namorava, eu entrava de sapato lá. Quando eu saía, elas iam varrer e passar um pano e limpar onde eu tinha andado dentro de casa. Depois de casado é que eu descobri isso. Então ela rixa o tempo inteiro por conta de besteira assim, sabe? E às vezes a pessoa não releva. Tem tanta coisa que você podia relevar. Olha, ambos precisam ceder, chegar num equilíbrio. Eu tenho que abrir mão de muitas coisas e ela também. Quando a gente abre mão de algumas coisas, acabam as rixas, as contendas. Vamos ver mais na palavra, Provérbio 21, 9. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Com homem rixoso também. Com homem rixoso. Então também fica lá mexendo, tampando panela. Tem alguém aqui que faz isso? Fica lá tampando panela, examinando, catucando as coisas lá. E é chato, a mulher não gosta disso. Eu não vou nem olhar as panelas lá, deixa lá. Eu só quero ver a comida no prato depois. Mas a Bíblia diz que melhor é morar no canto do eirado. O que seria isso? O eirado seria os arredores da casa. Então melhor é morar lá no canto dos arredores da casa do que morar dentro de casa junto com a mulher rixosa. Melhor dormir lá fora. Aí a gente vai entender porque tem muito marido que passa as noites no motel, na casa da amante, jogando carta num boteco, não sente prazer de ir para casa. Eu chegava fim de semana, era a maior tristeza na minha vida, fim de semana. Eu não tinha prazer de ficar em casa. E eu inventava, saía. Aí é da gente parar para pensar, por que foi que eu cheguei nesse ponto? Eu admito culpa. A pessoa chega nesse ponto, mas vai ver as origens. Será que a mulher muitas vezes não está dando oportunidade? Tem muita mulher que fica botando o marido para fora mesmo, não com palavras, mas com atitudes, com gestos. E depois que provou da amante, é complicado. Casamento aí, só Deus para resgatar. Vou lhe dizer por quê. Infelizmente, experiência própria. A namorada deixou de ser namorada, agora é esposa. A esposa é que está lá em casa. Antes ela era tão cheirosa, cuidadosa, perfumada, isso e aquilo. Agora ela é a esposa. Você chega em casa, ela está lá toda engordurada, com o cabelo desfeito, a roupa de qualquer jeito, irada, o filho quebrou não sei o que, e a conta chegou e ela só tem bronca para você. Aí o cara sai de casa louco. A amante é tudo o contrário. É cheirosa, mulher compreensiva. E ainda diz, não sei como é que a tua mulher faz isso contigo. Um homem tão bom. Se fosse eu, a tua esposa.
Um homem tão bom. Como é que aquela mulher pode ser daquele jeito? Ela não acaba com a vida da mulher, né? Porque ela quer o lugar dela. E a outra está disposta a tudo, está sempre pronta para o sexo, faz o melhor sexo do mundo. E a esposa está cansada, derrubada, passou o dia com uma pilha de roupa, de prato, criança, casa para arrumar, comida para fazer, problema, lição para ajudar em casa. Chega de noite, dá graças a Deus quando consegue se jogar na cama. Mas a amante, essa está sempre disposta. Agora, quer ver uma coisa? Transforme a amante na esposa. Aí ela vai ter que cuidar das louças, da roupa, das crianças, disso, daquilo. Transformou-se em esposa. E se você é aquela pomba, vai ficar achando que o ninho está fedendo e vai atrás de outra amante para ter momentos bons, de alegria, de prazer. É o ciclo. É o ciclo. Agora, se a gente souber conseguir harmonizar dentro da nossa casa, não precisa sair procurando fora. Porque vai encontrar outra que talvez não tenha os mesmos defeitos da esposa, mas tem outros pior, que se casar com ela vai aparecer depois. Você vai dizer, eu ainda reclamava da minha mulher, essa aqui ó, agora que é minha esposa mudou, agora que eu estou vendo. É assim, não tem ninguém perfeito. As pessoas só fingem. Agora ali no laboratório que é o lar, a experiência dentro de uma casa, você com Jesus no meio, orientando, dirigindo, não existe lugar melhor agora para mim do que fim de semana é estar na minha casa. Eu tenho prazer agora de estar em casa. E antes era onde menos eu queria estar. Mas eu não tenho uma mulher rixosa, eu tenho uma mulher de Deus. A Bíblia nos ensina que a boa comunicação leva em conta o ponto de vista do outro. Parar para pensar e dizer, deixa eu pensar, o que está querendo me dizer? Rapaz, eu não tinha pensado sobre esse ângulo. Você tem razão. Olha, a tua ideia é boa. Mas se não para, se responde logo, se corta a comunicação, não consegue entender a ideia do outro. Aprenda a ouvir o ponto de vista dos outros ou do seu cônjuge. Já que estamos falando de casamentos, o que os especialistas em comunicação falam a respeito da boa comunicação? Os especialistas dizem que a boa comunicação é o maior problema da vida familiar hoje. A maioria dos problemas que a família enfrenta poderia ser evitada ou resolvida com uma comunicação mais efetiva. É verdade, irmão. A maioria dos problemas poderia ser resolvida só com isso. Diálogo. Está disposto a dialogar. Quando não se está disposto, um dos resultados de uma boa comunicação entre os membros da família é proporcionar uma base para resolver problemas, melhorar o entendimento da perspectiva do ponto de vista dos outros, diminuir a raiva e a ansiedade. É claro, com a boa comunicação não gera raiva, não gera ansiedade, está sendo tudo resolvido ali numa boa, vão conversando, trabalhando os aspectos, diminui a raiva e a ansiedade, e ainda melhorar o conceito que cada um tem de si. Por quê? É fácil de entender. Quando você convive, coabita com uma pessoa que te entende, que te compreende, que conversa, não tem a frustração, você se sente valorizado e é ótimo. Melhora o conceito que você tem de si, você se sente mais feliz, mais alegre, mais realizado. Vamos então ver como resolver os conflitos, melhorando a comunicação em família. Peça a todos os membros da família que anotem 5 maneiras pelas quais a comunicação em família pode ser melhorada. Isso no caso de você entender que esse é um problema na sua família. É uma sugestão. Se você achou que nós estamos tendo lá em casa um problema de comunicação, a gente não consegue se comunicar uns com os outros. Então uma forma de resolver, peça isso, reúne a família toda e diz, olha, cada um anota aí 5 maneiras pela qual a comunicação na nossa família pode ser melhorada. Legal, né? Participação, cada um coloca a sua sugestão, mas que isso não seja motivo para mais briga e confusão, por causa dos pontos de vista. Começa a exercitar logo aí a comunicação. O filho colocou uma coisa lá e você se zanga e já parte para cima do filho. Não, tem que estar disposto a ouvir. No caso dos cônjuges,
É bom que essa relação seja discutida apenas entre eles, quando se trata da comunicação conjugal. E aqui um erro que nós devemos evitar. Os problemas do casal têm que ficar restritos só ao casal. Não envolva seus filhos nos seus problemas. Minha mãe fazia isso. Eu era um garoto, um rapazinho, e minha mãe, não tendo com quem desabafar, desabafava comigo os problemas de relacionamento que ela tinha com meu pai. Ela desabafava, era bom para ela, ela tinha um ouvido ali que a escutasse. Só que ela não entendia que eu era ainda imaturo para entender, aconselhar, absorver, e foi criando em mim um sentimento de revolta com o meu pai. Eu fui criando uma antipatia pelo meu pai. E aquilo ali foi cruel na nossa vida, porque dificultou a comunicação entre mim e meu pai. E nós criamos um problema. Eu olhava para ele e via como o vilão. Eu olhava para ele e via: esse aí o cara que está machucando minha mãe, está maltratando. É esse o homem que E eu fui criando um sentimento de revolta com meu pai. Errado, irmão. Não desabafe com seus filhos os seus problemas conjugais. Procure seu pastor, se for um homem de Deus. Aliás, se não for, saia da igreja. Se não for, saia da igreja. Você está numa igreja, você sabe que o pastor não é um homem de Deus, meu irmão, misericórdia. Você está, que confia, sabe que ele foi colocado por Deus ali, é uma pessoa que vai te compreender, então converse com ele. Evite também ficar desabafando com irmã. Tem muita irmã que só a graça, você conversa com ela de tarde, de noite a igreja inteira está sabendo do teu problema. Porque as igrejas não é só lugar de gente já restaurada, não. Tem pessoas que estão ali ainda em tratamento. Todos nós estamos aqui em tratamento, irmão. Então não podemos exigir que só seja a Assembleia de Santos. Essa Assembleia de Santos vai ser lá em cima. Os santos mesmo não estão lá em cima na glória. Então, evite de ficar compartilhando com os filhos os seus problemas conjugais. Quando está envolvida toda a família, então se o problema é entre pais e filhos, irmãos com irmãos, aí você tem que promover uma reunião com a família toda. E quando você envolve a família toda, que toda ela então discuta as sugestões feitas por todos os membros, numa ocasião em que todos podem estar presentes. Imagina essa situação, como seria gostoso se pudesse discutir abertamente, francamente, com amor, discutir os problemas. Vem aqui, meus filhos, vamos ver, nós estamos tendo problema de comunicação. Faça aí 5 sugestões. Você faça também. Pô, vamos ouvir as opiniões uns dos outros e vai chegando num consenso. Está trabalhando a família toda. Tem que trabalhar, irmão. Tem que trabalhar a família toda. Não adianta um ficar de fora porque aquele ali ele não vai estar em harmonia com a família. Tem que trabalhar a família toda. Faça você também uma relação de 3 coisas que você pode fazer para melhorar a comunicação em sua família. Faça. Se o teu problema é comunicação, faça e faça mais. Afixe essa relação num lugar da casa onde todos podem tomar conhecimento do seu esforço nesse sentido. Na porta da geladeira, por exemplo, está lá. Todo mundo vai lá abrir a geladeira, está lá vendo que o papai ou que a mamãe, numa família que tem problema de comunicação, os pais estão tomando essa iniciativa e bota lá 3 coisas que eu vou melhorar. Bota lá, propósitos para melhorar a comunicação no meu lar. Muito bem, a mãe faz a mesma coisa e todo mundo está lá vendo aquilo ali. O que vai acontecer? No final de cada dia, se possível, peça a observação dos demais membros se você conseguiu fazer o que tinha proposto e se eles têm alguma sugestão. É o acompanhamento. Vocês acham que eu estou conseguindo fazer isso? Será que eu estou conseguindo chegar? Não, pai, eu sou, francamente, o seu discurso é uma coisa, mas a sua prática é outra. Por quê, meu filho? Porque aconteceu isso. Ah, tá bom, eu vou, tá certo, obrigado. Não pegar e dar uma lambada no filho, que o filho falou a verdade para você. Mas o seu esforço, ele pode fazer com que os outros familiares também se esforcem no sentido de melhorar a comunicação no seu lar. Quando eles verem que você está dando exemplos, vão dizer: papai está procurando consertar as coisas. Eu vou dar a minha parte, eu vou fazer também. Pelo exemplo, né, a gente vai passando isso para os filhos ou para o outro cônjuge.
Procure ter mais tempo a sós com cada membro de sua família. Procure conversar e conhecer melhor cada membro de sua família. Olha, os problemas de comunicação acontecem porque as pessoas não estão mais encontrando tempo para conversarem. Uma coisa que eu fiz lá em casa, e louvo a Deus por isso, é desligar a televisão. A gente se reúne quando está em casa à noite, eu desligo a televisão e a gente vai conversar. Como foi tua aula hoje? Qual é a dificuldade que você teve? Papai, não sei o que, e a loja, como é que foi? Não sei o que, resolvemos tal. Então ali a família reunida, aquela coisa gostosa. Desliga a televisão. Tem hora para tudo, mas a família tem que estar em primeiro lugar. Se eu não encontrar esse tempo, se eu não criar esse tempo, vai distanciando, irmão. Olha, lá em casa, graças a Deus, de certa forma, Deus nos abençoou. Eu tenho não sei quantas televisão, quantos DVD. Tem um no meu quarto, tem no quarto das meninas, tem outro na sala, tem televisão na cozinha, só não tem no banheiro. Agora, se bobear, se eu deixar, uma fica vendo o SBT lá no quarto, a outra vai para o outro quarto para assistir a Record, o outro vai ver um DVD na sala. Quer dizer, a família dividiu, pronto. O que seria uma bênção na nossa casa, que é o conforto, a comodidade de poder estar deitado e assistir alguma coisa. Aí que é perigoso a televisão, se torna perigo dentro de casa quando ela divide a família, quando ela separa. E aí as pessoas o tempo vai passando, e você vai se viciando naquilo, e vai deixando, e não tem mais tempo para conversar, não conhece mais o filho. Quando você para assim e diz, meu Deus, como cresceu, eu não me dei por conta. A minha filha está com 17 anos, fazendo vestibular agora lá, quer ser juíza, ela quer fazer direito, quer ser juíza, e eu dando a maior força, ela nervosa, chorando. Agora, diferente do que eu fazia com as outras filhas, eu estou me sentindo pai, porque eu estou participando de cada momento da vida delas. Cada momento importante delas é um momento importante meu também, e elas também têm participado da minha vida. E como é gostoso, você não imagina o resultado disso. Por isso se diz, é uma família abençoada, que tem harmonia, que se sente prazer em estar, porque você pode até sonhar com algo bom realmente para a vida dos seus filhos, porque eles estão tendo ali a construção, a base que um lar precisa ter, que uma pessoa precisa ter, porque um dia elas vão estar na família delas, e aleluia, eu sei que elas vão levar para a família, que elas vão construir o que elas estão vivendo hoje, porque elas estão vendo que funciona, que dá certo, que é bom, que vale a pena, e elas vão fazer isso, não tenho dúvida. Ensina a criança no caminho que deve andar. Deixar para ensinar depois de grande é mais difícil. Aí só Jesus faz, mas a pessoa já olhou para trás e já deixou um rastro de destruição. Não é melhor que não tenha esse rastro de destruição, irmão? Nós podemos evitar isso. Procure arrumar um tempo para conversar com cada membro, para você até entender as dificuldades que o filho está tendo. Se você não tem tempo para conversar, meu irmão, como é que você vai entender as pessoas? Lembre-se de que para a família cristã, o respeito dos filhos para com os pais é um dever. Atitudes, palavras e ações desrespeitosas destroem a comunicação efetiva dentro do lar e fecham a porta para o diálogo. Com certeza, olho para minha família, não existe nada disso, graças a Deus. Mas já houve um tempo, outrora, que era assim. Eu não vou ter tempo para contar o meu testemunho. O que eu posso dizer é que tudo isso Deus limpou. Agora aconteceu um negócio lindo aqui. Quando a minha primeira família veio morar aqui em Patos, Sandra, minha ex-mulher, conheceu a Dalmira. E Deus entrou pelo meio e a Dalmira fez amizade com Sandra. E ajudou muito Sandra. E Sandra é paraplégica. Hoje está paraplégica. A Dalmira levava Sandra para a igreja. Chegava lá e dizia, e essa? É minha amiga, é a ex-mulher de Edson. Como? A ex-mulher, então as duas na igreja junto. Olha, a gente quando vai para João Pessoa se hospeda na casa dela, se vocês querem saber. Eu vou com... É como se nós nunca tivéssemos sido casados antes. Mas o que Deus fez? As outras filhas se converteram, eu preguei para elas, e elas viram a mudança também na minha vida, se converteram. 2 genros haviam se convertido, eu tenho 5 netinhos, todos no caminho do Senhor.
Eu fiz um culto lá na casa da mesma mulher e eu preguei, e ela aceitou Jesus. Foi um presente para mim, porque eu tinha levado ela para o espiritismo e me separei dela. Depois, por minha mão, Deus me usou, e numa pregação ela aceitou Jesus. Enfim, Deus transformou a vida delas também, resgatou. Hoje a minha família toda, a gente se convive em harmonia, nos perdoamos mutuamente, enfim. Todos casaram agora, que a igreja mostrou que eles estavam vivendo em pecado, e elas eram tudo amigado, tudo amigado. Casaram, eu fui para o casamento na igreja Assembleia de Deus, lá onde elas congregam. Entrei, filha por filha, foi um presente de Deus também. Deus fez tudo isso. Mas antes, recebo a notícia: pai, César deu um murro na cara de Alessandra, quebrou o maxilar dela. O sangue me ferveu. Eu peguei aquela 12, né? Graças a Deus vendi. Não preciso mais dela. A minha arma agora é a Bíblia. Eu peguei a bendita 12, botei umas roupas dentro de uma sacola, entrei no carro, que a minha ideia era a seguinte: eu vou para João Pessoa, eu sei onde ele mora, eu vou ficar tocaiando ele, e na hora que ele sair, eu vou enfiar a arma na cabeça dele e vou detonar. O negócio era arrancar a cabeça. Eu vou arrancar a cabeça dele. Ele quebrou o maxilar da minha filha, eu vou arrancar a cabeça dele. E eu entrei no carro, e aí a Dalmira e a Edinha, que hoje está com 17 anos, só tinha ela na época, pararam na frente do carro. Para, não vá, não faça isso. Olha, o senhor vai matar ele, vai acabar na cadeia, o que vai ser de nós? Não faça isso. Deu trabalho para me segurar, e eu não fui. E no meu coração, por muito tempo, eu guardei aquele rancor do rapaz. E eu estou contando isso para você ver como não tem esse que se diga que não tem jeito. Não contei que tinha desistido de mim, mas a minha filha não desistiu do marido. Todo mundo dizia: César não tem jeito, César não tem, esse não se ajeita, só fazendo isso. E a minha filha trabalhando de diarista, cuidando de criança, fazendo faxina nas casas para ajudar em casa e tal. Já tem outro filho agora com ele, e lutando. E na igreja, ela era faxineira da igreja, lutando, não desistia do marido. E as irmãs diziam: deixa esse cara, deixa esse homem, não tem jeito. E eu por muitas vezes até pensei em dizer: minha filha, refaça a sua vida. Mas ela estava casada com ele, eu não podia dizer deixe seu marido, ficava quieto. Era só um pensamento que passava aqui. E não é que o cara agora se converteu, ele sentiu no coração vontade de ir para a igreja. Ele disse no domingo: Alessandra, tu vai para a igreja? Vou. Eu vou com você. Quê? Eu vou com você. Foi, chegou na igreja, o pastor chamou para uma oração, e ele foi, e todo mundo: César aqui? O quê? Eles conheciam ele? Anos minha filha lutando pela salvação do marido. Quando terminou a oração, todo mundo: pode voltar para os bancos. E ele ficou, e o pastor disse: pode voltar. Ele disse: não, eu quero aceitar Jesus. O quê? Ele quer aceitar Jesus. A igreja, aleluia, uma Assembleia de Deus, né? O fogo cobriu, e era de cobrir mesmo, porque um pecador daquele se arrependendo, e aceitou. E ontem eu falei com a minha filha: e aí, como é que está César? Pai, o senhor não é outra pessoa, está nos caminhos direitinho, que não é uma coisa por emoção. Ele sentiu o desejo e se converteu. E isso é que é gostoso, essa conversão é que é boa, viu? Aquela que a pessoa toma consciente que precisa mesmo se converter. Então, vamos adiante? Vamos aprender mais um pouco. Examine quanto tempo você está dedicando a sós com Deus, cultivando a sua comunhão com Ele. Não esqueça disso. Você vê que sempre nós estamos colocando a relação com Deus é fundamental. Tem que ter comunhão com a família, mas não pode perder a comunhão com Deus. Quanto tempo você está dedicando do seu tempo para Deus? Através dessa comunicação com Deus, nós aprendemos a melhorar a nossa comunicação com os outros. Mas não é só você falar para Deus. Guarde um tempo também para ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Que às vezes a gente só quer falar e não quer ouvir. Tem um tempo para você ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Os irmãos estão fazendo isso hoje. Separaram esse tempo
Poderiam estar fazendo tanta coisa, estar numa piscina, no churrasco, mas estão aqui. Glória a Deus. O resultado nós vamos ver no futuro. Tome a decisão, se é que já não tomou, de implantar o culto doméstico no seu lar, semanalmente, em dia e hora que toda a família possa estar presente. Irmão, não pense que é fanatismo religioso. Ele é pastor. Não é isso. Não é. Você só vai experimentar a bênção do culto no lar quando você implantar realmente e lutar para que não falte, que não pule um dia sem fazer. Como transforma as coisas, a família para tudo, é 15 minutos, eu não passo, eu marco no relógio. Fizemos esse propósito, é 15 minutos. Faz uma oração, traz a palavra, se comenta a palavra, se aplica a palavra nas nossas vidas, faz a oração encerrando, pronto, 15 minutos. É uma estratégia, mas eu estou conseguindo sucesso por conta disso. Implante para você ver como é bom. Coloque Deus na sua vida, coloque Deus no seu lar, abre espaço para a família conversar sobre as coisas de Deus. Se você não acha esse tempo, irmão, na sua casa, eles vão encontrar tempo para ver a Fazenda, que é a novela, isso e aquilo, que não tem nada para edificar. Aprenda a desligar a televisão e faça o culto doméstico. Você vai ver como, depois que você fizer, a realização do culto no lar produz maior amor entre os cônjuges, pois o amor de Deus fortalece os laços de amor entre os pais e os filhos, e é a melhor maneira de a família se relacionar em conjunto com Jesus Cristo, permitindo que Ele seja de fato o Senhor da família. Eu não fazia casa de ferreiro, espeto de pau, passei a fazer, me conscientizei. Segundas-feiras tem culto doméstico, aí mano, nunca tinha tempo. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer o culto doméstico, foi maravilhoso. Eu chorei agora na última segunda-feira, porque a minha filha, que tem 9 anos, Évila, disse: papai, hoje quem vai trazer a palavra sou eu. Amém? E eu fiquei encantado. Quando eu me dei por conta, passou um filme na minha cabeça, como era a minha família antes e agora. E aquela criança pregando, trouxe o texto de Gênesis. Abra a Bíblia em Gênesis, capítulo tal, leremos os versículos de tal a tal, e eu babando, paizão, feliz, vendo isso. Agora é o exemplo, a gente lutou, implantou, estamos fazendo toda segunda-feira, porque os outros dias tem trabalho na igreja, então aí a gente está encontrando tempo. Eu não posso traduzir em palavras o sentimento que fica depois da realização do culto. As pessoas se levantam, mas é aquela alegria, é diferente do que ser na igreja. Foi na minha casa, Jesus estava ali nos abençoando, eu sinto a presença de Jesus conosco, e o sentimento é inexplicável, não dá para dizer. Como é importante o culto no lar. Faça. Eu vou perguntar, mas não precisa responder aqui. Não, fica todo mundo do jeitinho que está, com a mesma cara impassível, certo? Quantos fazem o culto doméstico em casa? Não precisa responder, não. Não precisa responder. A solução dos conflitos que surgem em família é o nosso terceiro item. Como a sua família procura resolver os conflitos? Eu gostaria de dar 5 minutos para vocês, certo? E a gente volta. Programa Momentos com Jesus. Muita gente me pergunta por que eu sou tão feliz. Eu respondo porque eu encontrei o amor que eu sempre quis. A expressão de alegria no meu rosto pra valer. E esse amor que bate forte eu guardei só pra você. Sou feliz porque o meu Deus faz por mim sempre o melhor. E o melhor para mim
consagramos a Deus, pra vivermos sempre nos caminhos seus. Tudo que nós temos é Deus quem dá, nada poderá nos separar. Um lar feliz Jesus nos dá. Deus me deu você para amar, Deus nos deu um lar pra edificar. Nossas vidas consagramos a Deus, pra vivermos sempre nos caminhos seus. Tudo que nós temos é Deus quem dá, nada poderá nos separar. Um lar feliz Jesus nos dá. Um lar feliz Jesus nos dá. Programa Momentos com Jesus.